segunda-feira chegou. Normalmente toda segunda aqui eu faço uma live. Desde o ano passado que a gente já está com esse projeto, com essas lives aqui acontecendo. Lógico que na quarentena a coisa ficou mais ampla, aumentaram aí a quantidade de lives também, muita coisa para você assistir. Mas aqui a gente vai fazer uma pausa rapidinho para a gente falar sobre prazer. Rapaz, que tema sensacional, quente, picante. E para isso a gente convidou aqui a doutora Jaqueline, que é especialista nessa área. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. A mulherada que está aí nesse tipo de quarentena, eu vou até colocar aqui o tema da live, viu? Galera que tá chegando aí, como é que tá o som? Tá bacana? Ó, a galera chegando aí, vambora. Nossa convidada já tá na área, hein? Vai ser muito bom esse bate-papo. Lembrando que a live é participativa, então pode mandar pergunta, pode ficar super à vontade pra você também, pra gente responder na medida do possível, beleza? Vou botar aqui o tema fixado. Prazer em tempos de corona. Eu quero ver quem é que tá namorando aí, viu? Vambora, vou até botar uma pimentinha aqui para o negócio ficar quente. Ficar baiano mesmo. Vambora, doutora Jaqueline já tá aí na área. E eu vou dar para você em 30 segundinhos, 2 minutos, para você mandar essa live para mais pessoas. Aproveite aí, hein? Vambora, galera, mulherada toda chegando aí na área. Ó, como é que tá o som aí? Tá bacana? Vamos lá, hein? Vai ser massa esse bate-papo. Essa pipa aqui, ó, esse aviãozinho embaixo. Manda aí pra galera. Convida aí as meninas, convida a família, a mulherada. Vai falar muita coisa aqui sobre os cuidados, né, da mulher. Prazer, o que pode usar, o que não pode. Existe aí cremes, produtos, principalmente depois da menopausa, às vezes durante a quimioterapia, vem ressecamento vaginal e aquela ansiedade, eu preciso dar um prazer, eu preciso sentir prazer. Calma lá, que hoje o papo vai ser bom. Já manda pra galera aí. Nádia, seja bem-vinda, Tati também. Deixa eu ver mais aqui. Lucas, Tamis Correia. Vambora. Tamo na área, hein? Galera, aproveite aí, ó. Manda aqui pra todo mundo. Clica aqui na pipazinha e vambora. Já vou chamar a doutora Jaqueline pra gente poder começar esse bate-papo. Grande Binho, seja bem-vindo. Se você estiver aí com seu marido, seu esposo, namorado pertinho ou não, manda pra ele essa live também, até pra te ajudar, né? Isso no relacionamento é muito importante, o diálogo, conversar, comunicar, entender até que ponto tá disponível, até que ponto não tá disponível, tá incomodando, não tá. O papo vai ser show. Doutora Jaqueline, vou te chamar aí pra gente começar esse bate-papo. Meninas, que tiver alguma dúvida durante aqui o bate-papo, pode chamar. Vambora, Luana, show de bola. Vamos lá, vou te chamar aí agora. E bora. Já mandei o convite, hein? Aí, garota! Oi, boa noite, tudo bom? Maravilha, atleta! Bom demais! Pessoal, ó, a doutora Jaqueline aí é uma atleta, viu, por falar nisso. Chega lá na academia, agora que tá de corona, a academia fechou, né? Mas ela joga duro, não tem conversa não, viu? Pois é, mas eu tô fazendo minha ginástica em casa, né? Eu tô cuidando. Maravilha! Porque isso faz parte, inclusive, da nossa prevenção de imunidade, né? Então é super importante. Tô vendo aqui, tem gente conhecida na área também, doutor Luiz Machado, professor nosso de Salvador. Perfeito! Obrigada. Maravilha, como é que tá a conexão aí? Pra mim tá um pouquinho turva a imagem, tá bacana aí, a internet tá boa, pessoal dá um joinha aí se o áudio tá bom também. Eu tô lhe vendo bem, deixa eu só afinar minha câmera, né? Porque também, às vezes, com tanto uso, vai embaçar um pouquinho aqui. Tá tranquilo, pode ajustar aí. Fala, Núbia, você tá na sumida, Núbia, seja bem-vinda aqui também. Beleza, a turma tá chegando. Vambora, o bate-papo aqui vai ser show de bola, hein? A noite promete, hein? Vambora. Vamos lá, com certeza. Doutora Jaqueline, pra gente começar esse bate-papo, né? Pode se apresentar, fique à vontade. E compartilha com a gente um pouquinho aí do basicão, né? Os cuidados que a mulher deve ter. Depois a gente vai apimentar mais aí com relação a libido, desejos. Pode ficar super à vontade. O espaço é nosso. E muito obrigado desde já por aceitar esse convite. Eu que agradeço o convite. É muito bom falar sobre uma coisa que
pouca gente fala, né, principalmente na área médica, a gente ainda tem muita restrição, que é justamente essa parte do prazer, né? Eu sou ginecologista há 31 anos, né, especialista em ginecologia e obstetrícia, hoje eu só faço parte de ginecologia e tenho especialidade também em sexualidade pela USP. E é importante a gente falar sobre isso nesse tempo que a gente está aqui de isolamento social, né? E que muitas vezes essa própria situação interfere muito no dia a dia da pessoa, no relacionamento, né? A gente tem várias situações aí que podem melhorar ou piorar o relacionamento, né? E acho que é importante a gente estar ciente disso. Né? A primeira coisa é quem vive um relacionamento a dois, né, e que agora acaba passando muito mais tempo juntos, né, e que o contato diário modifica. Né? Outra situação é a pessoa que tem um parceiro, mas que não vive na mesma casa. E uma terceira situação é quem não tem parceiro. Né? E aí a gente vê que são situações diferentes para um contexto diferente, né? Então, começando pelos casais que vivem juntos, que estão em maior contato. O dia a dia interfere, as rotinas, muita gente está trabalhando em casa, né? O contato diário, às vezes, que não é muito comum, faz com que esse convívio seja, assim, às vezes, um pouco até estressante. Né? Primeiro, o estresse que já se vive em relação à pandemia, né? Saiu de casa com risco de pegar, isso gera aquela ansiedade, aquele medo, né? O convívio a dois, né? A rotina que é quebrada. Quem tem filho pequeno ainda fica numa situação um pouco mais complicada, porque tem que dar assistência a filho, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa. 2, 3. Né? E pior ainda, e esse relacionamento. Então é importante, principalmente quando existe um entrosamento legal, que os dois dividam as tarefas de casa, participem um da vida do outro, um tente apoiar o outro, ajudar, para que o momento que eles tenham a dois seja mais harmônico, mais prazeroso. Só que, mesmo assim, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? A relação sexual contato, a proximidade. Então, mesmo estando em casa, não saindo, ou eventualmente um dos dois tendo que sair, fazer compras, ou trabalhar e voltar, tem que ter cuidados. Né? O contato, um beijo já fica mais prejudicado, o contato próximo de respirar, estar perto. Então, essas recomendações a gente tem sempre feito, porque mesmo dentro de casa, estando isolado do mundo, mas eles estão os dois em contato. Então tem que tomar alguns cuidados, né? Então evitar ficar tendo muito aproximação, o abraço já fica mais restrito, né? Até o contato físico, e isso vai, às vezes tem algumas pessoas que se sentem muito retraídas, né? Mas ele não gosta de mim, ou ela não quer me dar atenção, mas não é isso, tem que estar atento para que não se corra risco, tá? Principalmente se um dos dois vai à rua ou tem que trabalhar fora, né, e tem que sair e voltar. Então, ter uns cuidados básicos, né? Não está muito próximo. A distância de um braço, já de um para o outro, já dá mais ou menos 1,5 metros por aí, né? Mas esse contato já fica um pouco mais já difícil. teve uma dúvida aí, ó. Sexo, então não vai poder, vixe? Não é que não pode, mas aquele contato de corpo a corpo, de frente, o contato, o beijo, o carinho, isso fica prejudicado. Então, evitar, né? Tanto que saiu agora uma cartilha de atividade sexual lá em Nova York, eu não sei se vocês sabem, que recomendava esses cuidados, não ficar beijando, o contato físico ser um pouquinho mais distanciado. É claro que existe na relação sexual algumas posições que você não tenha o contato de frente, né?
face a face, que isso pode ser diminuído, maneirado, vamos dizer assim. Isso naquela situação que um dos parceiros aí vai ter que sair para atrapalhar, ou enfim, né? Mas os dois que já ficam ali coladinhos dentro de casa, na restrição... Aí já não tem esse problema, né? Mas tem que se usar. Aqui eu vi a pergunta: usar máscara, higienizar a mão? Não, tomar banho mesmo. O banho. De preferência até chuva, né? Depender até usar máscara, né? Se houver esse risco, né, de ter um sair do outro, né? Mas assim, não deixar de ter o contato. E a relação sexual não significa que apenas precisa ser os dois ali colados, né? E muitas vezes a relação sexual também não precisa ter penetração. Tanto que vários sites, vários profissionais, até nessa cartilha de Nova York, se recomenda a masturbação, né? O contato sexual que não tenha tanta penetração. E se tiver, a gente ainda não sabe se o coronavírus, a pessoa que está infectada, pode passar isso através das secreções, né? A gente sabe que saliva, lágrima, isso aí realmente tem contato, o contato do tato. Mas a gente não sabe até que ponto essa secreção vaginal, o esperma, possa conter o vírus e passar para outra pessoa. Uma coisa que já se sabe, que é veiculado na mídia e tal, é a presença de bacilos nas fezes. Tá mais, deu uma travada aqui, deu uma travadinha aqui pra mim. Não tô lhe ouvindo. Travou aqui pra mim. Tá me ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo? Dá um joinha se estiver me ouvindo. Peraí, eu vou tirar meu fone de ouvido. Vou mudar. Certo. Tá. Quem estiver me ouvindo, dá um joinha aí. Peraí. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que foi meu fone, tá? Que eu não tava ali escutando. Pessoal, eu tô te ouvindo bem. Agora eu comecei. Agora eu também, tô te ouvindo bem. Então, esse cuidado do beijo, né, da relação anal, que deve ser, se possível, evitada. E se houver, né, quiserem ter uma relação anal, usar o preservativo, né, com todo aquele cuidado que já se preconiza, tá? Certo? E em relação aos casais que não moram na mesma casa, aí a coisa fica um pouquinho mais difícil, né? E evitar realmente o contato, para preservar as pessoas que estão na sua casa, né? Porque são pessoas que vivem ou sozinhas ou com outros parentes, né? E esse contato deve ser evitado. Para isso, vamos lançar a mão da tecnologia, né? O contato virtual, conversas, essa troca de mensagens, tomando cuidado para que não se exponha muito e aquelas fotos nude, né? A gente sempre pede para ter cuidado, porque muitas vezes cai na mídia, às vezes não é nem a pessoa que está do outro lado que vai divulgar, veicular isso, mas a gente tem que ver que existem hackers, né? E que estão agora a todo vapor. Então, se preservar, né? Mas a troca de mensagem não é nada demais, né? Bate-papo, e aquilo ali pode realmente apimentar a relação, né? E cada um na sua casa conseguir chegar ao prazer de uma forma virtual, né? Beleza, estamos em tempos modernos, né? Literalmente, rapaz, quebrando tabus aqui. Tô vendo aqui que tem várias pessoas nessa live mais conservadoras, mas estamos aqui para dialogar, para conversar. E aí, em tempos de corona, né? Você que tem o seu namorado à distância, ou o marido que está viajando e você tá aí, o que fazer para ter prazer nesses períodos, né, de isolamento? E esse é o nosso bate-papo aqui. E é isso que a doutora tá falando para a galera que tá chegando agora. E vambora, a live é participativa, depois pode comentar aí também. Fique à vontade, doutora, segue o barco aí, vamos lá. Vamos lá, e esses casais têm que lançar mão dessa tecnologia, né, para poder conseguir
esse prazer, né? E também porque é uma forma de se preservar, né? E a gente tem que ver a situação de quem não tem parceiro, né? Essa daí é uma fase, tanto para quem tem os parceiros longe ou quem não tem, é uma fase importante para o autoconhecimento, descobrir o próprio corpo, descobrir as suas sensações, não ficar fazendo com que, achando que o prazer que possa ter seja só dependente do outro, tá? Então eu às vezes brinco com minhas pacientes, eu pergunto assim: quantas mãos você tem? 2. E quantos dedinhos? 10. Então pronto, você já tem material suficiente para sentir prazer, independente de qualquer coisa, né? Por quê? Porque se a pessoa não se conhece, ela não vai saber como ela chega a esse prazer, a forma de ter um orgasmo satisfatório, e muito menos saber conduzir sua parceria para que eles possam chegar nesse momento, né, de uma forma bem harmônica, bem satisfatória. E uma coisa que a gente que estuda um pouquinho da sexualidade sempre fala é que nem as mulheres, nem sempre, para elas, nem sempre ter um orgasmo é sinal de que não pode ficar satisfeita. Então, às vezes a mulher tem uma relação sexual, se sente satisfeita mesmo sem ter um orgasmo. E é isso que é importante, você conseguir se conhecer, estar num bom relacionamento, ter um bom diálogo com sua parceria, para que aquele momento seja muito bom. Então, a mulher sempre busca o carinho, a atenção, o aconchego, né? essa conexão que se tem falado tanto e que é importante para ela. E muitas vezes aquele prazer exclusivo nem sempre é alcançado, mas ela está numa relação satisfatória, ela gosta daquilo. E para quem não sabe, 80% das mulheres não tem um orgasmo com penetração. Tá? Eles estão numa relação sexual ali, mas ela não sente aquele orgasmo intenso. Ela só vai sentir com a estimulação do clitóris, com aquela masturbação que pode ser feita por ela própria ou pela parceria, né? Mas que muitas vezes o homem até acha que ele só vai proporcionar prazer à mulher se tiver uma penetração, e muitas vezes não é. Então, isso tem prazo de validade, doutor? A partir dos 30 anos, 40 não sente mais? Como que funciona? Nada. Isso aí é uma questão de autoconhecimento. Eu estava pensando até nisso agora. Não existe idade para se sentir prazer. A partir da adolescência, que é quando os hormônios sexuais começam a se desenvolver, né, a pessoa começa a sentir prazer, tanto o homem quanto a mulher. Né, atinge a sua maturidade sexual a partir da adolescência. E aí, no iniciozinho é mais difícil, porque não tem experiência, não conhece o corpo e tal. Mas depois, quando a paciente já está mais velha e que ela já se desenvolveu a ponto de saber como é que sente prazer, ela pode ter prazer em qualquer idade. E eu sempre digo isso nas minhas lives, eu tenho uma paciente que ficou viúva. Depois de 8 anos de viúva, ela com 72 anos, ela conheceu um senhor, começaram a namorar e tiveram relação sexual. E aí, depois de um tempo, ela veio para fazer revisão e tal. Eu perguntei: e aí, como é que foi? Foi muito doloroso? Nada. Olha, minha filha, eu fui casada há quase 50 anos, eu nunca soube o que era prazer. Graças a Deus, eu vou morrer sem esse problema, porque agora, depois desse tempo todo, que eu descobri o que é ter prazer, e não precisei nem 1 grama de gel, de lubrificante, de nada, e nunca sentiu dor, e nunca teve problema. Por quê? Porque ela estava num relacionamento amoroso, que tinha vínculo, que tinha todo aquele entrosamento, né? E teve um nível de excitação suficiente. E olha que essa paciente não fazia a reposição hormonal, tá? Tinha 8 anos sem ter relação, e teve uma relação muito prazerosa, e dizia assim: agora que eu sei o que é o prazer, agora que eu sei o que é o amor. E isso incomodava a família, porque os filhos, os netos viu que ela era uma pessoa diferente, e ela sempre foi uma pessoa assim, muito fechada e tal, e de repente se tornou aquela pessoa alegre, feliz, de bem com a vida, graças a Deus, e descobriu o prazer.
Ou seja, né, esse prazer traz toda uma felicidade externa também, né? Compromete as nossas ações, a nossa rotina. Ó, eu quero aproveitar que tem uma gravidinha aqui na nossa live também. Tem alguma recomendação específica para grávidas? Eu não vou citar aqui quem é, mas tem alguma recomendação específica desse período também? Na gravidez, depende muito de como anda essa gravidez, né? Mas, em tese, se a gravidez está normal, se não tem contração, não tem sangramento, está tudo ok, ela pode ter relação sexual até a hora do parto, independente de qualquer coisa. Existe muito no início da gravidez, as mulheres se sentem assim, muito enjoadas, diferente, muito sonolenta, então a libido diminui um pouquinho, mas elas participam da relação, principalmente quando tem um parceiro próximo, amoroso e tal, durante a gravidez, melhor, mais disposta, mas quando vai chegando mais pro final da gravidez, é claro, ela tá com aquela barrigona, pesada, né, inchada, se achando feia, porque tá gorda, tá barriguda, que o parceiro não vai gostar mais dela e tal, e isso às vezes faz com que ela retrai um pouquinho, o próprio parceiro às vezes fica com medo de ter relação, porque vai machucar o bebê, mas não tem isso, o bebê tá dentro do útero, né? Se não tá tendo contração, se não tem contração, não tem nada, realmente não vai ter problema nenhum. Pode ter. Inclusive, eu tenho um post lá aqui no Instagram que tem assim, várias posições que a grávida pode ter relação com o casal, né? São situações mais confortáveis. Quando ela pare, aí a coisa muda um pouquinho. Né? Se for parto normal, uma cesariana, ela vai estar ali cicatrizando os pontos e tal. Ela, por conta da alteração hormonal que acontece logo depois do parto, né, ela baixa muito o nível de estradiol, ela tem outros hormônios, progesterona está muito ligada, prolactina, que é o hormônio do leite, está bem lá em cima, então essa paciente, essa pessoa não vai estar tão disponível para o sexo. Além disso, ela está voltada a atenção para cuidar do bebê, para amamentar, né? E muitas vezes ela não dorme direito. Então, rapazes que têm esposas grávidas ou que estão amamentando, é importante saber, tenham paciência, muita paciência, porque é uma fase difícil. Eu acho que não é nem a gravidez, mas principalmente o pós-parto é complicado na relação. E aí, como ela passa na condição de filha para mãe, a atenção dela está voltada para isso. Mas se tiver muito carinho, muita atenção, ela tiver pessoas que ajudem a ela estar conseguindo dormir um pouquinho, relaxar mais, é legal porque melhora o relacionamento. E os homens aproveitem, façam massagem relaxante, né? Sejam mais carinhosos, lembrem de sempre dar um agrado, falar palavras de agrado, né? Ai, você é linda, você tá linda, porque ela tá ali, pariu, a barriga tá toda flácida, ela tá inchada ainda, então tudo isso pra autoestima dela vai botar ela lá pra baixo, né? Maravilha! E se não dorme, ela realmente vai ficar... Tá? E com relação, tá ouvindo aí, deu uma travada aqui, não? Aí, com relação a libido, né? Comum, tanto em tratamento, tem várias pessoas aqui que estão em tratamento oncológico ou não, já chegaram à idade também aí de menopausa. Existe alguma coisa para facilitar, para ajudar a melhorar a libido, o desejo sexual, a vontade, o fogo aumentar? Como é que a gente faz aí? Isso tudo é muito particular de cada pessoa, então a gente tem que avaliar caso a caso, né? As pacientes que estão entrando na menopausa, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Se ela pode fazer reposição hormonal, eu acho que é muito legal, porque faz com que o... Travou um pouco aqui na parte da reposição hormonal. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí pra gente, viu? Travou um pouquinho, doutora. Travou um pouquinho. Fala de novo da reposição hormonal. Tá. Dependendo de cada caso, eu acho recomendável fazer a reposição hormonal para essas pacientes, que tem várias formas. Tem forma de gel, que pode ser usado via vaginal, tem forma de cápsula, de implante, adesivo, tem várias formas de tratamento. E também ela ser orientada,
se ela tem uma estrutura psicológica que está ali fortalecida, mostrando que ela está passando por uma nova fase da vida, tem um bom relacionamento, então ela sempre é bom discutir isso com o parceiro, porque ela perde o interesse de uma forma natural, né? Às vezes o parceiro, eu escuto muito isso no consultório. Ah, mas você não gosta de mim, você tem outra pessoa. Aí vem logo a insegurança masculina, né? Aí às vezes não é. Ela fica muito cansada quando ela começa a baixar o hormônio, ela fica menos disposta, ela dorme cansada e acorda mais cansada ainda, parece que não dormiu, né? E aí, com isso, a vontade de ter relação, ela vai baixando. Se essa paciente está preocupada, se ela está muito estressada, se ela está trabalhando muito, essa necessidade de sexo cada vez reduz mais. Então a gente tem toda uma escala de necessidades básicas. Então o sono, a alimentação, o descanso e por último, lá para baixo vem o sexo. Se é um relacionamento legal, esse sexo ainda pode ir lá para cima, pode ser puxado para cima. Mas se ela vive um relacionamento de longa data, que já não tem muito interesse, que não tem muito estímulo, é claro que aquilo ali também para ela não vai ser nada emocionante, né? Então, por isso que a gente sempre diz, use da criatividade, né? Esteja de bem com seu corpo, né? Ah, mas eu estou ficando velha, eu estou de cabelo branco, né? Eu estou assim, tá tudo caindo, tudo cai, peito cai, barriga cai, bunda cai. Então, tudo isso pesa na autoestima dessa paciente. Mas se tiver ali, ó, bem trabalhada, ela conseguir ter um apoio, ir para uma psicóloga, trabalhar isso, um terapeuta, né? Eu acho que ajuda a melhorar. Nas pacientes que não podem usar a reposição hormonal, a gente tem os fitoterápicos, tem algumas técnicas, a gente usa os tratamentos íntimos, que é o laser vaginal, que melhora a lubrificação da vagina. Então, eu tenho visto aí esse material, como que funciona aí esse trabalho? É a aplicação do laser dentro da vagina com aparelho específico, né? Ele não queima, não é feito aquele laser que se faz no rosto que solta a pele, não. É só um estímulo, um aquecimento nessa mucosa que estimula a própria mucosa a produzir colágeno, que é o que vai melhorar a lubrificação vaginal. Então, isso é interessante porque a paciente que está na menopausa, ela sente que a vagina está mais flácida, ela não tem aquela musculatura muito tensa, né? E aí, quando ela faz o laser, ela percebe, e o parceiro também percebe. Ah, você está mais molhadinha, você está com a vagina mais apertada. Então, isso para os dois é interessante, né? Ela não está usando. E é uma coisa muito, muito boa para quem tem câncer de mama, câncer de colo de útero, que não pode fazer reposição hormonal e tem tido ótimos resultados, tá? Show de bola! E é um estímulo físico para a própria mulher produzir colágeno e melhorar a lubrificação vaginal. Então tem ajudado muito. E a gente vê, às vezes, que o parceiro, principalmente a paciente que fez o tratamento a câncer, está usando hormonioterapia, que tem que baixar os níveis de estradiol, essa paciente, ela vai ter muito sintoma de menopausa, mesmo que ela não esteja ainda na idade, paciente jovem com câncer de mama, né? Mas ela vai se sentir cansada, vai ter secura vaginal, vai se sentir incomodada, então vai arder na relação. Então o laser vem para essas pacientes ajudar muito nesse tratamento. Tá? Quem não tiver acesso ao laser, né? Por exemplo, o que pode ser feito? Existe algum gel específico que pode ajudar, enfim? A gente tem vários tipos de lubrificantes, né? Hoje a gente usa muito géis à base de ácido hialurônico, ou ela pode usar também o próprio lubrificante à base de água, né? Não pode ser vaselina, né? Porque ele é oleoso, ele não incomoda um pouco. E uma coisa mais natural que a gente usa para hidratar essa região é o óleo de coco. É uma coisa bem natural, né, que vai ajudar a hidratar, vai ajudar a melhorar essa lubrificação. Ela pode fazer uso constante desse óleo de coco, ajuda muito essa mucosa. Eu vou ser bem ignorante aqui, mas vai injetar o óleo de coco? Ela não precisa injetar, se passar só na vulva, na parte externa. Inclusive, eu estou aqui com minha mascote, ó, não sei se vocês conhecem. Um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aqui é a vulva, que é a parte externa que a gente vê, né? Os grandes lábios, os pequenos lábios
o capuz do clitóris, o clitóris, a uretra, por onde sai o xixi, e a vagina e o ânus, tá? Então, ela pode passar o óleo de coco nessa região toda, inclusive aqui, ó, passar um pouquinho na entrada, tá? Que isso aqui ajuda a lubrificar essa região. E na paciente na menopausa, essa regiãozinha aqui, ó, que a gente chama o períneo, que é entre a vagina e o ânus, isso aqui, que é o períneo, essa mucosa fica muito fininha. E o que acontece? Na hora da relação, isso racha, isso faz uma fissura e incomoda muito, 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 muito. Então, a paciente sente isso, vai doer, vai incomodar, então não quero mais. Aí isso já é um bloqueio psicológico para dificultar ainda mais essa lubrificação. Então, se ela passa o óleo de coco aqui todo dia, vai hidratando essa região, porque a pele dessa região fica muito ressecada, do jeito que fica na pele do rosto, das mãos, do corpo, a região genital também fica muito com a mucosa muito ressecada. Então, ela pode lançar a mão de passar, né, o óleo de coco nessa região para hidratar, e isso ajuda a facilitar a relação. E na hora da relação, ela pode passar, pode usar diariamente, não tem problema, como hidratante. E na hora da relação, colocar um pouquinho mais, né, o parceiro usar no pênis, que ajuda a lubrificar, tá? Eu acho que é interessante se fazer isso, que é uma forma mais natural, né, de hidratar e evitar que tenha essas fissuras, tá? Mas tem muita coisa que pode se usar, certo? Perfeito. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês querem mandar alguma dúvida? A hora é essa. Daqui a pouco a doutora também tem uma outra aula aí. Esse é o momento. Viu? E aí, a gente vê que muita gente agora, que voltando aquelas pessoas pode que são mais novinhas, né? A gente pode também lançar mão dos brinquedinhos, né? Que eu trouxe aqui até alguns para mostrar a vocês. Não pensem que é nada escabroso. Olha aqui, ó. Isso aqui é um vibrador. Ele tem vários tipos de ponteira. É, na verdade, um massageador, né? Que pode ser utilizado com outras ponteirinhas que vão estimular essa região toda aqui, ó. E não precisa usar só aqui. Pode ser um estímulo no corpo inteiro, mas a região mais sensível é essa aqui do clitóris, né? Mas essa região toda aqui tem muita sensibilidade, tá? Então, aqui é outro tipo, tá vendo? Que não é nada assim exagerado, tem um controle de vibração aqui assim, que pode ser usado nessa região também, tá? Que ajuda muito a estimular isso aí. À medida que vai sendo estimulado aqui, ó, nós temos duas glândulas aqui, que são as glândulas de Skene, que é perto da uretra, e duas aqui embaixo, que são glândulas de Bartolin, que são responsáveis pela lubrificação dessa região, para que a mulher consiga ter a penetração. Então, se estimula aqui, essas glândulas também começam a ser estimuladas, começa a ter lubrificação. Então, isso aí ajuda na relação sexual, né? E existem também, ó, os bullets, são bolinhas que você coloca aqui, ó, controla a velocidade, a intensidade da vibração, e a gente vê já nos sex shops que tem isso aqui, ó, Wi-Fi. Então, coloca lá dentro, dá ao parceiro, a parceira lá, e aí vai ligar e desligar, né, para estimular. E os meninos acham que brincava de controle remoto, hein, rapaz? Nada! Pra que brincar de controle remoto melhor do que esse? Então aí, ó, sejam criativos, tá vendo? Os meninos têm que... E a gente sempre que orienta os pacientes, né, que tenham aquele momento de vai num sex shop. Hoje em dia, com o isolamento social, não precisa sair de casa. Você vai, entra num site, existem muitos sites muito seguros. Uma sugestão que eu sempre dou é que sempre abra uma página pela aba anônima. Quem tem criança em casa mesmo, é bom até não deixar no histórico, porque vai que o menino mexe lá e vê aquele sex shop todo lá, né? Mas que pode se fazer, comprar esses brinquedinhos, e vem geralmente em caixas bem lacradas, são discretos. Então, até se tá com seu parceiro, entre em contato, conversem sobre esses brinquedinhos, experimentem, porque isso vai ajudar a incrementar a relação. Então, como eu estava dizendo, ó,
80% das mulheres só conseguem sentir prazer estimulando essa região. Então, o homem inteligente, ele antes da penetração, ele vai estimular o corpo todo, né? Ter as preliminares, dá bastante atenção às preliminares, ó. E aqui, ó, estimular isso aqui para que ela sinta prazer, porque a mulher que sente, os 20% de mulheres que sentem prazer pela penetração, é mais nesse iniciozinho daqui. Tá? Essa região é mais sensível porque o clitóris, esse carocinho que a gente vê aqui, ó, ele na verdade ele tem as duas hastes, que são a parte dos nervos, e tem duas áreas que são onde estimulam a vascularização daquelas glândulas aqui de fora. Então, se aqui não tiver cheio de sangue, como acontece na ereção do homem, essa região não lubrifica, então ela não consegue ter lubrificação. E o homem, quando é muito apressado, acha que só penetração vai fazer a mulher sentir prazer, ele faz com que ela perca tempo. Então existe um delayzinho entre o homem e a mulher, porque o homem consegue uma ereção rápido, em alguns segundos até, menos de 1 minuto. A mulher demora. Por quê? No homem, ele precisa, para ter uma ereção, em torno de 40, 50 ml de sangue. Então, é um copinho de cafezinho. Essa região aqui, para que a mulher tenha a sensação de prazer, ela precisa de em torno de 140 ml de sangue para encher os vasos que estão aqui, os vasos que estão aqui nessa região de trás que eu mostrei, né, nos bulbos, para chegar a ter uma garrafa de café, né? Exatamente. Então, o homem tem que ter mais paciente, né? Tem que ser mais paciente, tem que estimular. Por quê? Porque se partir para a penetração, o homem vai ter uma ejaculação até rápida e a mulher, quando ela estiver começando, ele já terminou. E isso faz um mal danado, porque no outro dia a mulher amanhece com a cara deste tamanho. E aí ele vai dizer, o que foi? Nada. Não foi nada. E ele não está sabendo que não foi bem o que ela esperava, né? Então, vamos aproveitar, comprar os brinquedinhos, estimular. É uma brincadeira que vai fazer com que esse casal se aproxime. É claro que tem muita gente que, principalmente o pessoal de minha idade, travou de novo. travou um pouquinho. Muitos homens acham que eles estão competindo, o brinquedo sexual está competindo com ele. Ele está com o pensamento errado. Teria que aproveitar e dizer assim, ele está sendo um aliado para que a nossa relação seja mais prazerosa, tá? E eu sempre mostro isso aqui, que é outro brinquedinho, que é super discreto, tá? Então a pessoa pode comprar, pode ter numa gaveta, lá uma criança pegou, mãe, o que é isso? Não é brinquedinho, é um batom de brinquedo. Guarda aqui, ó, tchau, tira da mão da criança. E é um vibrador que pode ser utilizado, né, na relação e que vai estimular bastante. Além disso, temos os géis de massagem, né, que ajuda a melhorar não só essa região daqui, mas o corpo todo, né? Então fazer aquela massagenzinha para relaxar, tirar os pontos de tensão, né? Estimular. Tem gel de tudo quanto é tipo. Tem vários tipos de sabor, aqueles que podem aumentar a temperatura, então tem um que esquenta, outro que esfria, outro que borbulha, parecendo que tem um sorrisal na região. Então tem vários tipos que a pessoa pode ir experimentando, né, aos poucos, e isso aí, aproveitar o tempo de quarentena para fazer esses testes, né? E isso ajuda, melhora o relacionamento, aumenta a conexão do casal, então isso aí vai ajudar bastante, tá? Independente da idade que tem. Quem não tem um parceiro ali próximo, pode experimentar da mesma forma, e aí quando puder estar junto, né, já facilitar, certo? Show de bola! Que aula fantástica aí, viu? Maravilha! E com relação às mulheres aí mais sedentárias, não tem aí ânimo para poder fazer uma atividade física, se exercitar, isso também pode comprometer essa questão sexual, o apetite sexual, o sobrepeso compromete também, essa circulação. Com certeza, isso é básico. Quando a pessoa faz atividade física, a própria atividade física já faz a produção de endorfina. Então ela já começa a se sentir bem. Mesmo que
casa, né? Ali malhar, correr no lugar. Então, qualquer que seja a atividade física, vai fazer com que ela já se sinta bem. E isso tem um impacto positivo na sexualidade, porque já que ela vai estar mais relaxada, ela acaba ficando mais propensa até mais receptiva, como a gente chama na sexualidade, mais receptiva para ter relação e para estar de bem com ela própria. Então, se ela começa a fazer atividade física, ela vai começar a perder peso, vai ficar com a carninha no lugar, musculatura mais definida. Então, isso, ela, quando começar a se olhar no espelho, ela vai dizer assim, tô melhor, tô gostando do que eu tô vendo. E se ela começa a gostar, é claro que isso vai impactar em quem está vendo ela, né? Então, se ela começa a se amar, ela vai ver que ela começa a despertar a atenção das outras pessoas. Vai dizer assim, poxa, mas mesmo com um pouquinho de sobrepeso, mas ela está diferente, ela está legal. E a gente vê que tem mulheres que estão acima do peso, mas que estão de bem com a vida, porque malham, porque estão ali, né, se amando, e isso é muito legal, porque ela vai estar mais preparada, né, mais receptiva e mais com uma possibilidade maior de sentir prazer. Então isso aí vai ser com certeza melhor, até a resistência para uma relação um pouquinho mais prolongada que ela vá conseguir manter, né? Então é fundamental, com certeza, tá? Perfeito. Eu vou entrar num tema aqui, não sei se vai fugir muito, mas se você puder compartilhar um pouquinho. Várias meninas também têm aquele ovário policístico, né? Isso altera na sexualidade, isso pode atrapalhar também. Como é que seria essa relação? Até meninas novas, jovens, né, também. A gente tem visto muitas meninas com alterações hormonais e especificamente na síndrome de ovário policístico, em tese, essas meninas teriam uma quantidade de testosterona maior e elas teriam uma libido mais exacerbada, né? Mas nem sempre a gente vê isso. Depende muito de como está a cabeça delas. Mas isso pode impactar porque a mulher que tem síndrome de ovário policístico ou alguma alteração hormonal, ela pode não estar fazendo um ciclo menstrual normal. Então, quando chega no período fértil, que ela seria a fase que ela está mais propensa a ter relação, a libido estaria mais alta, mesmo ela tendo uma quantidade maior de testosterona, mas ela não tem essa ovulação. Então ela perde esse parâmetro, né, de fertilidade e esse preparo, que aí é quando tem mais aquela lubrificação transparente que ajuda a ter relação, então ela perde isso e pode ter um impacto na relação sexual. Além disso, tem o fato de que se ela não menstrua certinho, ela não sabe em que fase do ciclo está, então ela tem medo de engravidar, porque ela tem um ciclo geralmente longo, mais de 40 dias, 35, 40, 45, 60 dias, então ela não sabe quando está fértil. E muitas vezes ela fica, eu uso camisinha, não uso camisinha, eu uso anticoncepcional, não uso, e aí vem aquele medo todo. Se parte para usar o anticoncepcional, ainda tem uma outra questão, que é a diminuição da libido por conta do anticoncepcional. Então aí ela tem que estar realmente tendo orientação, se preparando até na parte psicológica para poder vivenciar uma sexualidade mais harmônica, né? Mas se ela não usa nada, ela pode ter interferência sim, porque ela não sabe quando ela está ovulando, ela não tem aquele período fértil, né? Ainda pode ter a infertilidade para prejudicar. Tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tem uma Anne, chegou aqui na live aí, parabéns. Aqueles óvulos com baixa dosagem hormonal é indicado? Uma dúvida aí de Anne. Aqui depende de quem seja a pessoa, né? Se é uma paciente que já está na perimenopausa, na menopausa, a reposição hormonal, no caso aí de testosterona, é indicada, mas a paciente jovem que está ovulando ou que não quer engravidar no momento, ela não deve usar nenhuma formulação que tenha testosterona, algum hormônio para melhorar a libido. Por quê? Melhora por um lado, mas piora por outro, porque esse hormônio, esses óvulos de hormônio, eles vão interferir na ovulação dessa paciente, na fertilidade, e depois
de um tempo, quando ela quiser engravidar, ela não vai conseguir, ou vai ter muita dificuldade. Então eu vejo muitas vezes chegar aquela paciente toda malhada, a gente vê com a musculatura muito definida, que faz uma modulação hormonal, mas essa paciente é infértil. Ela tem muita dificuldade em engravidar, ela vai ter muitos outros sintomas, acne, queda de cabelo e tal, porque ela às vezes usa um hormônio que não é para aquela fase da vida, né? Então ela tem outras coisas que ela pode usar e que não vai melhorar a libido, mas que não vai interferir na parte hormonal. Tá? Eu acho que hoje, em termos científicos, não existe nada de formulação hormonal para melhorar a libido em pacientes que não têm indicação. É claro que se ela não tem ovário ou se ela passou por uma quimioterapia, ela precisa fazer algum ajuste, mas tem que ser muito individualizado. Cada caso tem que ser muito bem estudado. Tá? Beleza, tem uma outra dúvida aqui. Tá. Perfeito. Doutora, depois do tratamento de câncer de mama, meu apetite sexual é bem maior no final da menstruação. Por quê? Aí vai muito da cabeça. Não, depende muito de cada pessoa, tá? Normalmente, independente da paciente fazer quimioterapia ou não, ela teria uma libido maior no período correspondente ao período fértil. Mas passou do período fértil, às vezes até o fato psicológico funciona aí. Eu já passei do meu período fértil, já estou perto de menstruar, então agora eu posso ter relação sem me preocupar. E isso faz com que ela esteja mais receptiva, mais preparada, mais disposta a ter relação do que aquela pessoa que não passou por toda essa situação, né? E que não tenha esse risco. Algumas mulheres acham que sentem mais apetite sexual no período pré-menstrual e outras não. Então depende muito de como ela se relaciona com o seu corpo, como ela se relaciona até com o seu ciclo menstrual, né? E hoje a gente vê muito a parte de ginecologia emocional, a mulher se reintegrar com o seu corpo. Então isso ajuda para que ela conheça o corpo e ela possa desfrutar desses momentos que ela tem, tá? Incrível. Eu acho que eu vi também alguma pergunta aqui, né? Pode ver aí, que às vezes passou batido aqui. Não, eu não estou conseguindo ver aqui. Mas é isso, eu acho que depende muito de cada pessoa, tá? A cabeça, né? A gente fala que a cabeça comanda demais. E uma coisa interessante, você falou aí, o orgasmo não está nem no pênis, nem no clitóris. O orgasmo está no cérebro, tá? Aí, ó. É uma sensação. Ele não é um evento. Essa sensação, é claro, que dispara outras reações no corpo, né, durante o período da excitação, mas a sensação de prazer é exclusivamente cerebral, tá? A diferença do pênis para o clitóris é incrível. O pênis tem em torno de 4 a 8 mil terminações nervosas, enquanto nosso amiguinho aqui, que é infinitamente menor, tem 8 mil terminações nervosas. Tá? Então as mulheres não conhecem o instrumento potente que tem, que é único e exclusivo para o prazer. Vai ter gente querendo contar isso aí hoje, viu? Pois é. E aí o que acontece? Dessa região partem terminações nervosas que vão para a coluna, que vão fazer conexão até a região cerebral. Por isso que o fator psicológico interfere na sexualidade. Se a pessoa que é criada, cheia de bloqueios, cheia de tabus, é claro que ela vai ter alguns bloqueios. Ela não vai se permitir sentir o prazer, mas ela está sendo estimulada, o estímulo está chegando no cérebro, mas ele bloqueia esse estímulo aí, tá? Então não é porque ela não esteja sendo estimulada, às vezes ela está sendo bem estimulada e a pessoa diz, não consigo, porque não relaxa, porque não está participando, né? Porque tem muito tabu, muito preconceito, muito mito na cabeça, que bloqueia aquele momento de sentir prazer. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre tocando e falando. E isso eu repito muito frequentemente. Todas as lives que eu tenho feito falando sobre sexualidade, a gente sempre aborda essa questão. Né? Perfeito, já temos aí 50 minutos de live. Vamos para as considerações finais.
Muito obrigado, doutora. Galera, foi incrível esse bate-papo. Tenho certeza que vai ajudar muito aí. Se seu marido não viu, seu parceiro, parceira, manda essa live aí pra ele também, que com certeza às vezes tem papo que você não consegue falar ou tem vergonha e de repente a profissional aí vai abrir a mente, vai facilitar todo esse processo. Essa live eu vou deixar salva aqui durante 24 horas, então aproveite para compartilhar com mais pessoas. E outra, já siga a doutora Jaqueline, porque ela posta muito conteúdo bacana. Vai no Instagram dela e jogue duro. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Foi incrível esse bate-papo aqui. E faça umas considerações finais para essa galera que está aí na quarentena. Valeu, Marcos! Eu queria agradecer esse convite, a falar com a sua audiência. Foi muito boa a participação dos homens aqui na live, porque precisam conhecer também o que é, como é a sexualidade feminina, que é totalmente diferente. Dizem que cabeça de mulher é diferente da cabeça do homem, eu acho que não, mas eu acho que o conhecimento é o que falta. E falar sobre sexualidade, falar sobre sexo é importante para poder criar vínculos. Então, quanto mais se conversa, se dialoga, se mostra as dificuldades, o que eu gosto, o que você não gosta, então isso aí é um caminho que vai se construindo. E isso é que fortalece os relacionamentos, né? E que vai fazer com que o casal aproveite essa conexão e possa cada vez mais sentir prazer, ter uma vida saudável e bastante. E outra coisa, sexo é importante para melhorar a imunidade, viu, gente? Bora trabalhar hoje, daqui a pouco. Pois é, então aproveitar tomando os devidos cuidados, né? A gente sempre recomenda. Tome um banho, faça uma higiene, né? Não precisa tomar banho de álcool gel, mas tenha esse cuidado, evitar o contato muito próximo, né? Se é o parceiro que está saindo, uma parceira, então evitar o beijo, porque a gente nunca sabe se ele foi contaminado ou ela, né? Então, mas tentar aquela conexão, e mesmo dentro de casa, afastado, mas pode estar muito mais próximo do que se estivesse do outro lado do mundo, tá? Muito obrigada pela oportunidade de falar e eu estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, podem mandar para mim, eu sempre tenho respondido. Se eu não responder, eu posso fazer um post, posso fazer uma live falando, né? E é interessante. Muito obrigada, Jaque, por poder lhe ajudar também a participar aqui dessa live. Tá? Maravilha, eu que agradeço. Pessoal, depois a gente vai marcar outro bate-papo aí, que é pano pra manga, não acaba nunca aqui. É muita dúvida, muita coisa massa. Então é isso, galera. Ótima noite aí pra vocês. Sintam-se aí seus prazeres, vão buscar aí, que nunca é tarde, né, pra recomeçar, pra refazer. E tamo junto. Forte abraço pra todos. Vambora.